Fala, galera do Fielzaço! A crise política no Corinthians está pegando fogo! No vídeo de hoje você vai ouvir um trecho forte e polêmico da fala do presidente Augusto Melo, que respondeu a uma pergunta direta sobre a possibilidade de renunciar ao cargo, justamente no momento em que o clube passa por uma das maiores turbulências institucionais dos últimos anos. Então, se liga, se você quer entender o que está acontecendo nos bastidores do Timão e conferir essa fala na íntegra, assista até o final. Rapidinho, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o Corinthians. Como um grande corintiano, o senhor não acha melhor renunciar e fazer com que o clube pare de sangrar? E o senhor não se envergonha de, nesse momento, o clube que o senhor tanto prometeu com uma boa transparência, um clube ser gerido de uma boa forma, no teu primeiro contrato de patrocínio, o clube já ser investigado pela polícia, o senhor dorme tranquilo com isso? Muito tranquilo, Pedro, muito tranquilo mesmo, porque minha vida é uma vida muito transparente, honesta, como eu falei. Tenho uma vida familiar maravilhosa, sou um cara muito família, não tenho vícios. Desde o dia que eu me dediquei ao Corinthians a ser candidato, eu venho trabalhando incansavelmente pelo Corinthians. Sou corintiano, cara. Duvido que tenha alguém lá dentro, pode ter igual a mim, mas mais corintiano que eu não tem, ainda mais ali não tem, cara, são poucos que tem. Tem aqui para fora, ali dentro é difícil, tem muitos ali igual a nós, mas isso não passa pela minha cabeça, em hipótese nenhuma, renunciar, mesmo porque eu não devo nada, ao contrário. Durante esse 1 ano e meio eu venho dedicando a minha vida ao Corinthians, e a grande prova está aí. Esse foi um grande contrato. Se teve algum problema, a justiça vai deixar claro isso mais para frente. Agora, outro grande contrato também foi com a TV, um bi 150, podendo chegar a um bi 250, como teve o meu, 1 milhão e 400 mil reais. É da mesma forma que o contrato é feito, da mesma forma. E nunca teve problema em nenhum outro. Eu não tenho, como o doutor disse, eu não tenho envolvimento nenhum nisso. Nenhum. Confio na justiça, confio no... Eu, mais do que ninguém, eu quero essa investigação. Eu, mais do que ninguém, aliás, eu venho fazendo isso. Venho me colocando à disposição em tudo, tem documentos, eu mesmo fiz questão de algumas situações. Então faço questão, cara, faço questão que a justiça termine, como o doutor falou, se buscou os rastros disso até um determinado lugar, por que ele parou ali agora? Agora tem que dar sequência, tem que saber. Nossa, essa empresa não conheço, nunca conversei, não tenho envolvimento nenhum. Na minha gestão, eu não tenho nenhum tipo de acordo com empresa de jogador. Aliás, eu nem falo com empresa de jogador, tenho o executivo de futebol, tenho minha secretária que é testemunha quando eu ligo direto com o executivo de futebol, justamente por isso, porque eu sei, já tive várias situações, várias cascas de banana, não pode a gente ir. Mas muito tranquilo, Pedro, muito tranquilo, não vou renunciar, não penso em renúncia, mesmo porque isso não é manchar o Corinthians. Como você falou, o Corinthians ele vem sendo manchado já em várias situações antes da minha gestão. Ao contrário, é que eles fazem que o Corinthians continue sendo manchado. É eles, não fui eu. Eu sempre preservei. Aliás, sempre preservei porque eu sei da minha competência e da instituição que eu represento. Uma marca muito forte no qual eu posso buscar grandes receitas, que é o que eu venho fazendo. Por isso que eu nunca quis, eu sempre fiquei muito quieto nesse sentido, sempre procurei trabalhar, e o que eu venho trabalhando, até outro dia que vocês perguntaram, falta 10 dias. Esses 10 dias eu vou trabalhar muito, e esses 10 dias eu trabalhei muito. Estacionamento, fiel torcedor. Você sabe quanto a gente deixa de ganhar de fiel torcedor por ano? Mais de 70 milhões. E a gente está tendo a coragem de modificar tudo isso. Você sabe quanto a gente recebe de estacionamento? Nenhum real. E a gente está tendo coragem de... Hoje a gente tem uma parceria, tem uma sociedade que está caminhando. E com todo esse imbróglio, já tem um contrato na mão que o Core vai decidir mais de R$1 bilhão. Com tudo isso, também, que tanto me cobrava, o CT da base, já tem a parceria com uma grande empresa. O Corinthians ia construir o CT da base, gastando 21, 22 milhões mais ou menos. Hoje está lá também, já está na mão do Core, essa empresa, com um patrocínio de 22 milhões para construir o nosso alojamento, que eu venho há mais de um ano trabalhando incansavelmente para isso. Então está aí, com tudo esse imbróglio, olha, são 4 grandes contratos, no qual o Corinthians não tinha R$1 de receita. E olha quanto mais vai entrar no caixa. E eu fecho isso dizendo que eu vou, com a minha consciência tranquila, com mais de 3 bilhões de patrocínio do Corinthians de 1 ano e meio.
E claro, a possibilidade de você sofrer um impeachment, claro que ainda teria a Assembleia dos Associados, né? Mas o que isso representaria para você, que dia após dia tem se defendido e tem batido nessa tecla, qual que o peso que isso teria para você? E doutor, na verdade são duas, por favor. Quando o senhor diz que o processo foi agendado dias antes da votação do impeachment, a defesa entende que houve conluio da polícia com o Conselho, e também se existe alguma estratégia jurídica para que eventualmente não tenha a votação na segunda-feira. Obrigado. Obrigado. É desgastante, cara, eu acho que desgaste, que é o que eu falei aqui, eles tentaram me sufocar financeiramente, tudo orquestrado, empresários que você nunca viu bloquear as contas do Corinthians, empresários que foram assinados confissões de dívidas depois que nós ganhamos a eleição, jogadores saindo com contratos diminuídos, de 50 para 4 milhões, e você nunca viu com eles o que estão fazendo comigo, ou o que fizeram comigo desde o dia 2 de janeiro de 2024 que a gente assumiu. É desgastante, mas é isso que eles querem. Eles querem, primeiro, o que eu falei, eles me sufocaram financeiramente. A gente conseguiu driblar, buscar receita, criar credibilidade, trabalhando muito, e depois, que é o que está até agora, sufocar emocionalmente. E a gente é forte, cara, a gente resiste, porque a gente sabe que tudo tem um propósito. Eu não estou aqui por acaso, que eu sempre deixei muito claro, Deus me colocou, Deus me tira. Se segunda-feira eu tiver que sair, cara, tem um propósito. Hoje a gente tem um conselho sério, no qual eu fico muito feliz, porque eu fui um dos caras que briguei muito na época, eu estava com o Chapão, que era o 200. Hoje eu poderia ter 200 conselheiros do meu lado, eu estaria tranquilo. Ao contrário, você tem que ter uma democracia lá dentro, cada um tem que opinar, e hoje é o que a gente fala, tem um conselho sério, ele sabe da responsabilidade dele, ele sabe que ali ele pode se encerrar um ciclo de um planejamento que o Corinthians jamais teve. Ele sabe, veja bem, o conselheiro tem que estar muito ciente do que pode acontecer segunda-feira. O impeachment atrapalha muito, não ao Augusto, ao Corinthians. E não estou falando isso por nada, estou falando porque a gente tem um planejamento. O Corinthians hoje tem uma rota a seguir, está se seguindo cada vez melhor, que é um ano de superávit, é um ano de começar a equacionar suas dívidas. E isso é uma responsabilidade muito séria do conselheiro, porque isso pode se encerrar tudo, pode se causar grandes problemas pela frente, então ele tem que pensar muito bem. Mas eu estou muito confiante, temos um conselho sério, pessoas sérias que eu conheço há muitos anos, eles sabem o que vou fazer. Por isso também teve esse processo todo, de uma forma divulgada que nos indigna. Então é triste, cara. Começando pela segunda pergunta da defesa, com relação à reunião de janeiro, que foi suspensa, existem ações que estão em curso. Existem 2 movimentos processuais que estão em curso em nome do presidente Augusto, que nós patrocinamos. Um aqui no Tribunal de Justiça e outro que está subindo para o Supremo Tribunal Federal, com relação às abusividades da reunião de janeiro. Foi suspensa e vai ser retomada segunda-feira. Com relação à reunião da próxima segunda, nós não pretendemos entrar com nenhuma ação em nome do presidente Augusto, já antecipo para vocês aqui e falo em nome da defesa. Mas nós precisamos verificar como que a reunião ocorrerá, né? O transcorrer da reunião, porque tem uma série de questionamentos que a defesa pretende fazer no início, tem o tempo de defesa, a apresentação toda, e a defesa não vai aceitar nenhum abuso, excesso ou desvio de poder de quem esteja comandando a reunião ali, né? Isso vai ser avaliado posteriormente. Esse é um ponto. O outro ponto, eu não consigo insinuar coisas desse tipo, né? Com relação à atuação do delegado e eventual conluio com outras pessoas aqui do Corinthians. Mas é curioso, algo que nós pretendíamos fazer, vou revelar para vocês, que a gente pretendia que não fizemos. Pretendíamos ter um diálogo amistoso com o presidente Tuma, para que eventualmente essa reunião ela fosse
marcada na intertemporada, que não tem jogo do Corinthians, é o Super Mundial, né? Segunda-feira nós temos a reunião do impeachment e terça-feira tem um jogo importante para o Corinthians fora do país. Então a gente ia fazer essa ponderação e, curiosamente, no dia que a gente imaginou fazer essa ponderação, no final do dia sai o relatório final. Ontem à noite. Né? E era uma ponderação de diálogo apenas, amistoso, que é normal. Né? Não é nenhum peticionamento, não é nada, nada por escrito, era uma conversa mesmo. E ficamos surpresos com esse movimento que, se a gente analisar a história recente no Brasil, nós temos alguns episódios que depois ficaram demonstrados de violência jurídica simbólica, né? De manipulação, buscando algum calendário político ou coisa que o valha. Pois é, fiel! Palavras fortes do presidente Augusto Melo, em um dos momentos mais tensos da história recente do Corinthians. A decisão sobre o impeachment se aproxima e o futuro do clube está em jogo. E agora eu quero saber de você. Depois de ouvir essa fala, o que acha? O presidente deveria renunciar ou seguir até o fim do mandato? Deixe a sua opinião nos comentários. Tamo junto demais. E como sempre, vai Corinthians!